Só uma questão como essa pode deixar o nosso dia mais feliz, né? Mais uma questão da prova de matemática da ESA de 2024 para ingresso em 2025. E nós temos aqui o seguinte, gente, olha só. Uma das atividades previstas para comemorar o aniversário da ESA foi uma competição de tiro. Muito original, né? Se é a ESA, né? Com certeza deve ter alguma coisa relacionada com tiro. Essa competição consistia em lançar um alvo móvel, tá? E o atirador efetuar um disparo para tentar acertar o alvo. Maravilha, né? Tirar o alvo. Em uma das rodadas, a trajetória do alvo foi dada por isso aqui, ó. Isso aqui descreve a trajetória do alvo no espaço, em que T é o tempo medido em segundos, tá? Atenção. E é o tempo medido após o disparo. Então, quando começa o disparo do alvo, começa a contar o tempo, né? Essa é a moral da história. A altura do alvo é representada em quilômetros, tá? Por F de T. F de T é a altura do alvo, ok? E está em quilômetros. Após um segundinho, ó, um segundinho depois que o alvo foi lançado, e no mesmo local de onde o alvo começou a sua trajetória, o atirador inclinou sua arma 45 graus. Olha que interessante, né? E realizou um disparo retilíneo, certo? E acertou o bichinho, acertou o alvo. Qual é a pergunta? Qual a altura do alvo? Olha só, uma pergunta muito pertinente, né? Qual a altura do alvo quando ele foi atingido por esse tiro certeiro? Então, gente, você vê que questão profunda, né? Questão interessante. É, e esse tipo de questão você começa pensando na trajetória do alvo. Deixa eu fazer aqui de amarelo, ó, temos aqui o quê? Que a trajetória do alvo é f de t. É a trajetória do alvo em função do tempo t, medido em segundos, ó, menos 2t ao quadrado, né? Menos 2 nonos vezes t ao quadrado, mais 4 terços de t. Uma lindeza, né? E pensando no gráfico dessa beleza, você vê que é uma função polinomial de segundo grau, né? Isso, fazer o gráfico disso não é tão difícil, pode ser chato, mas difícil não. Deixa eu fazer aqui intencionalmente assim, tá, gente? Bonitinho. Opa! Aí você pensa, meu Deus, né? Para fazer o gráfico disso, ai de mim, né? Eu vou ter que pensar nas raízes, vou ter que pensar no vértice. Se você quer um gráfico perfeito, realmente, você vai ter que pensar nesses pontos que caracterizam uma parábola, né? Que é o gráfico de uma função polinomial do segundo grau, né? Aqui estão os valores de altura em quilômetro, tá? No eixo vertical, porque é a leitura de f de t, certo? Mas eu digo para você que para essa questão não vai ser preciso olhar para as raízes nem para o vértice. Basta você enxergar para efeitos de gráfico o seguinte: o nosso gráfico, né, a nossa equação, né, essa função tem o coeficiente do t ao quadrado sendo menos 2 nonos, um valor negativo menor do que zero, né? Isso caracteriza uma parábola com concavidade para baixo, né? Ela é uma carinha triste, assim, né? E tá super coerente, né? Você atira esse alvo, né, para cima. Então ele vai subindo, 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 chega numa altura máxima, né, e torna a descer em direção ao solo, né? Então, vai ser mais ou menos isso o nosso gráfico da trajetória do alvo. O que vale a pena também você perceber é que a nossa função aqui tem termo independente, ó. Você pode pensar valendo zero, né? Toda função quadrática tem esse formato aqui, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. No lugar de x aqui seria o nosso tzinho, né, o nosso tempo. E o nosso termo independente, ó, que não tem a nossa variável aparecendo aqui multiplicando, valeria zero. Você pode fazer essa interpretação, né? Então, automaticamente, o nosso gráfico ele corta o eixo vertical aqui, né? Que seria o eixo y, em situações mais gerais. Aqui na origem, ó, no ponto em que ele vale zero, ok? Então você pode pensar que vai ser um gráfico mais ou menos assim, ó, com cavidade para baixo, sem compromisso, tá?
um mero esbocinho de parábola saiu para você. Olha só, mais ou menos assim. Descreve esse desenho, a trajetória do alvo em função do tempo, certo? Agora a gente tem que pensar no seguinte: o alvo foi lançado, vai descrever esse desenho aqui com caminho, né? E após um segundo, beleza? Um atirador valente vai tentar acertar o alvo. Aí, como a trajetória é retilínea, você pensa logo no quê? Numa reta, né? Numa reta. E ele fez o seguinte: ele vai lançar no mesmo lugar em que o alvo foi lançado e fazendo um ângulo de 45 graus. Ó. Então pensa aqui: uma trajetória retilínea. Retilínea, mais ou menos assim, ó. E vai inclinar 45 graus, né? Os eixos formam 90 graus. Então temos o que aqui? Isso é meramente ilustrativo, tá, gente? Vamos dizer que aqui assim está a inclinação de 45, tá? Vou botar assim. Isso é meramente ilustrativo. Mas enfim, ó, a gente tem aqui mais ou menos isso. E vamos dizer que aqui é essa inclinação de 45 graus que a questão falou pra gente, tá? Se você não se lembra, eu posso voltar aqui para falar com você. Olha só, tá aqui escrito, ó, não me deixe mentir, ele inclinou a arma 45 graus e deu tiro. Então, tá coerente isso que a gente fez. Beleza, beleza, beleza. Então, olha só, você vê que por ser um disparo retilíneo, esse disparo tem trajetória de uma reta, né? E não é difícil encontrar esse valor, né? Porque você sabe, se eu chamar isso aqui de uma função g de t, né? Porque a nossa variável aqui do eixo horizontal é o tzinho, o que você vai ter aqui? É a equação de uma reta. Então, tcharam, né? A vezes t, que nesse caso, mais bzinho. E você vê que o nosso b é sempre o valor que corta o eixo vertical, né? A gente pode perceber então que o nosso bzinho vale zero, porque no meu desenho que eu fiz é na parte da origem, né? E consequentemente, gente, o que vai acontecer aqui é que o nosso azinho é a única coisa que fica de misterioso aqui, né? Mas você pode lembrar que ele vale tangente de 45 graus. E a tangente de 45 graus, né, como você vê em geometria analítica, né, isso vale 1, certo? Então, o nosso azinho vale 1, né? Sempre o nosso azinho, ó, o coeficiente angular da reta é a tangente desse ângulozinho formado entre a reta e o eixo horizontal. Como ele aqui vale 45, ele vale tangente de 45, que é 1. Então, aqui a gente tem que g de t é igual a t, né? Isso aqui, ó, é a equação o quê? Y é igual a x, né? É a função identidade, né? G de t igual a t, né? E você pode, a partir disso, tomar o seguinte cuidado, ó. Falta só o seguinte. Repare que esse disparo, ele foi dado após um segundo, beleza? Isso aqui é um cuidado que você tem que tomar, porque se foi feito após um segundo, no gráfico que eu coloquei, ó, repare, eu coloquei a trajetória iniciando do zero. Não é isso? Como começou após um segundo, isso quer dizer que para o disparo, o tempo vai começar a contar não do zero, mas do 1, ó, que está mais ou menos daqui assim. Então é como se essa reta aqui, como inclinação de 45 graus, ela andasse uma casinha para frente, certo? Então é como se esse gráfico andasse isso. Você vai ter aqui, ó, mais ou menos isso aqui. Aí você pode dizer assim: protesto, professor. Isso é um absurdo, professor. Eu não aceito você fazer esse gráfico assim. Tá errado, professor. Porque a questão fala, ó, se você voltar, que o disparo é feito no mesmo lugar em que o álbum foi lançado. Então, olha só, tinha que ser daqui o disparo, igual você fez antes, não do 1, não faz sentido. Eu pergunto, gente, uma coisa fundamental é você saber interpretar corretamente um gráfico. E uma das maneiras de você se atentar para isso, você vê o que significa cada eixo, né? Esse eixo aqui não é a posição do alvo.
ou do tiro, né? Não é a posição do jogador que está aqui no eixo horizontal. Isso aqui não é o solo, gente. Isso aqui é o tempo. Tá certo? Se aqui fosse o solo, se fosse, por exemplo, distância na horizontal medida em quilômetros e distância na vertical medida em quilômetros, você estaria completamente coberto de razão em medir esse tipo de coisa. Realmente isso aqui estaria errado. Mas o eixo horizontal não tem nada a ver com distância nem com posição de ninguém. Tem a ver com tempo, certo? Só coincide aqui no zero porque é a altura zero, né? E a contagem começando do zero. Então, realmente aqui o zero é zero em ambos os sentidos. Mas aqui, ó, o nosso eixo horizontal ele é tempo, certo? Tempo, não posição. Então faz todo sentido eu pensar num gráfico como esse, né? Que a minha trajetória do tiro, essa retinha aqui que representa o tiro, ela não dá, porque o tempo vai começar em um segundo. Então é como se, né? Se isso fosse possível, né? É, em termos concretos, que o nosso gráfico cortasse aqui, ó, o nosso eixo vertical no menos um, certo? E a equação dessa retinha aqui, ó, em vez de cortar no zero, vai ser no menos um, por quê? Porque é um segundo de atraso, né, entre aspas, na contagem, né? Então aqui você vai ter cortando em um segundo, né? E consequentemente o gráfico dessa belezinha aqui, ó, o gráfico correto na função g', é só para diferenciar, né? Que eu fui bem formal aqui. O gráfico aqui dessa belezinha vai ser t menos um. Vê se não é, ó, corta no menos um, né? E t de 1 é igual a zero, né? Porque corta no 1, ó. 1 menos 1, zero. Então, e g' de 1 é igual a zero, né? 1 menos 1 é igual a zero. Então, beleza. A gente tem isso aqui. Agora, o que vai acontecer? Percebem aqui, ó, que essa minha trajetória, ela vai encontrar a trajetória do alvo no pontinho aqui, ó. É o que representa isso aqui, ó, essa interseção. Aí aqui eu vou ter o tempo em que isso acontece, lido aqui embaixo, certo? Um tempinho t. E ao mesmo tempo, ó, vou ter aqui no eixo vertical a altura em que ele estava quando foi atingido, ó, que é a pergunta da questão, ok? Então a gente pode encontrar isso igualando uma coisa a outra, simplesmente, né? Então olha só, t menos 1, que é a trajetória aqui, ó, roxinha, correta, né? Desse disparo que foi feito um segundo depois do lançamento do alvo, né? Então t menos 1, e esse tzinho misterioso. Menos 1, pegar a cor mais clarinha, mais bonitinha e diferente. Vou pegar a cor laranja, tá? Olha só, t menos 1 é igual a quanto? A minha trajetória, menos 2 nonos de t ao quadrado, mais 4 terços de t, certo? Então aqui a gente vai agora fazer os ajustes. Vamos lá. Temos aqui, ó. E aqui a gente pode tirar daqui. Deixa eu fazer assim. Vamos ver, vamos ver. Ah, vamos lá. Vamos ajeitar assim, ó. 4 terços de t menos t. T é o mesmo que 3t sobre 3, né? Então aqui seria o quê? E esse 1 passar para lá fica positivo. Então a gente vai ter o quê? Menos 2. Fazendo direto, tá? Menos 2 t ao quadrado sobre 9. Né? Mais 4 terços, né? A gente já fez a conta, né? 4 terços de t menos t. T é a mesma coisa que 3t sobre t. Que 3t sobre 3, né? Então aqui vai ser 4 menos 3, ou seja, 1, né? 1t sobre 3, beleza? E aqui a gente vai ter mais 1. E isso aqui é igual a zero. Para ajeitar as coisas, a gente pode multiplicar, ó, ambos os lados dessa equação para assumir com as frações, né, pelo valor 9. Fica legal, né? Porque olha só, menos 2t ao quadrado sobre 9 vezes 9. Vou cancelar. Um 9 com 9, né? Esse 9 aqui morre com esse, que vai aparecer aqui. Aí eu vou ter menos 2t ao quadrado, né?
Então, vou continuar isso aqui embaixo, ó. Menos 2t ao quadrado. 9 vezes t, 9t sobre 3, a gente vai ter mais 3t. E 9 vezes 1 é 9. Isso aqui é igual a 9 vezes 0, que é 0. Então agora vamos ter que resolver essa equaçãozinha super simpática, né? Vale a pena a gente fazer pela fórmula de Bhaskara por didática, tá? Pela conhecida fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Começa com o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é nosso A, quem é nosso B, quem é nosso C? Nosso A é o coeficiente do T nesse caso, né? Do T ao quadrado, que vale menos 2. Nosso B é o coeficiente do T, que vale 3, positivo. E o nosso C é o termo independente, que vale 9, positivo. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos usar o arrastapé. O que vai acontecer? Vamos ter que o delta vale quanto, né? 3 ao quadrado, direto aqui, ó, dá 9. Menos 4 vezes o menos 2 vezes o 9. Ó. Fiz questão de colocar assim para ninguém se perder. Vamos ter aqui 9. Menos 4 vezes menos 2, isso é 8 positivo, né? Menos com menos é mais. E 8 positivo vezes 9, isso é 72. Então, ó, 72 positivo. Nosso delta vai dar 81, né? Que é 72 mais 9. Um alívio, né? Porque 81 tem raiz quadrada inteira. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter, então, que o nosso tzinho vai ser quanto? Vamos lá, ó, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Não me canso de repetir isso. Ó. Todo vídeo meu que aparece isso, eu faço questão de repetir. Vamos lá. Então, agora a gente vai ter nosso tzinho menos o nosso b, que vale 3, não é isso? Mais ou menos raiz quadrada de 81, que é 9. Não é isso? E 2 vezes o A. O A vale menos 2, não esqueçam disso. Então, 2 vezes menos 2, atenção ao sinal, menos 4. Daqui vão sair duas coisinhas. Daqui vão sair duas coisinhas. Vou manter a cor amarela. Duas opções de valores para o t. Né? Nosso t vale, por exemplo, quanto? Ó, menos 3 menos 9, isso é menos 12, né? Menos 12 dividido por menos 4, isso vai dar 3 positivo. Ok? 3 positivo. Certo? E, olha só, o nosso t pode valer também isso aqui, ó, menos 3 mais 9, ó, 9 menos 3, isso é 6. 6 sobre menos 4, né? Seria a mesma coisa que menos 6 sobre 4, ou então simplificando por 2, né? A gente vai ter menos 3 sobre 2 dividido por 2 em cima e embaixo. Então, olha só, tem isto aqui. Só que isso aqui é um tempo, né? O nosso contexto aqui é de um tempo medido em segundos. Não faz sentido aqui, nem no meu desenho, né, que seja o valor negativo. Então, vamos cortar disso fora e essa opção aqui está descartada. Ficamos então com essa aqui, ó, que é o valor correto. Né? O nosso tempo é no 3, ou seja, em 3 segundos, né? Nosso tempo aqui da interseção é de 3 segundos, não é isso? Lembrando que isso aqui é só um esboço, tá, gente? Não tem compromisso nenhum com a realidade. Pode ser que o 3 fique um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas do jeito que eu desenhei, aqui ficaria o 3 para como a gente encontrou, né? Porque é onde acontece a interseção dessas duas trajetórias, certo? Então, como é que a gente faz para encontrar a altura correspondente ao tempo de 3 segundos? Pode usar qualquer uma agora das duas equações. Ou a da trajetória, que eu não recomendo, né? Porque é um pouco mais complexa. Ou se você quiser ser mais feliz, você pode fazer assim, ó. Colocar, substituindo aqui, ó. T menos 1, a gente faz aqui, ó. 3 menos 1, ou seja, 2 quilômetros, certo? Essa é a altura correspondente à interseção, certo? Essa altura aqui é de 2 quilômetros. Foi onde
o projétil, né, onde esse alvo, né, tanto faz alvo projétil, estava quando foi atingido. Lembrando que esse gráfico aqui é um esboço, tá? Não tem nenhum compromisso exato com a realidade, tá bom? Então, nossa resposta aqui é a letra E de equação. ED é muito simples, ED é muito fácil. Beleza? Então, um grande abraço, gente. É hora de descansar, né? Depois de um exercício como esse de reflexão, né? É uma questão difícil, eu considero. Você pensar nisso, né? Muita gente confunde. Pensa que o eixo horizontal se refere ao solo. Não, aqui nesse caso ele não é o solo. Aqui nesse caso ele é o tempo, certo? O tempo. Ok? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa confusão, porque se ele é o tempo, a gente pode pensar que essa reta aqui, que é a trajetória do tiro, é como se ela andasse uma unidade para cá, por conta do tempo que foi atrasada, ok? Então, gente, sem mais considerações, um grande abraço, boa tarde, boa noite e bom dia para você.